já tem 81 pessoas aqui. Esses dois aqui, todos desliguem seus microfones aí, e aí a gente consegue fazer mais fácil essa nossa interação. Se alguém esquecer, eu estou ficando aqui e vou desligar o microfone. Então, na hora que for falar, dá uma olhada na frente da tela aí, ver se o microfone está ligado ou desligado. Tá ok? O Silvio vai conduzir toda a reunião. A ideia dessas nossas reuniões é a gente aproveitar esse tempo e aprender de uma forma que a gente até hoje não tinha podido, porque a gente sempre fazia essas reuniões com colegas aqui do distrito, então era a nossa limitação geográfica. Essa limitação geográfica não existe mais. A gente está podendo estudar com colegas do Brasil e até de outros países. Por exemplo, o Eli Prieto vai conduzir uma das reuniões para a gente nas próximas reuniões. Então, as pessoas têm perguntado por que tem que fazer inscrição de cada vez. Porque pode ser que o assunto não te interesse, e como a gente está limitado a uma sala de 100 pessoas, pode ser que se você ficar previamente inscrito, tira a vaga de outro. Então, por isso que tem que inscrever cada semana. E 2 colegas hoje me avisaram assim, olha, dá minha vaga para outro porque apareceu um imprevisto. Por essas coisas, para dar oportunidade para todo mundo. Por isso que a inscrição é por semana. Se querem ver os temas, já tem palestra prevista até o dia 24 de setembro. Está lá no blog que eu indiquei, está no link do grupo que eu estou usando só para falar dessas reuniões, porque quando vai no meio de outro grupo, é tanta conversa paralela que a informação se perde. Então, eu criei um grupo onde só eu envio e é só para informações. Então, é só pedir inscrição que a gente inscreve lá. Eu vou passar direto a palavra para o Silvio, que daí a gente apresenta, aliás, ele apresenta o tema, conduz a reunião, e eu só queria dar essas explicações iniciais, porque alguns não estavam aqui semana passada. Bom dia, Roberval. Bom dia, Jarbas. Bom dia, colegas. Silvio, está com você. Legal. Queridos colegas, bom dia. Prazer estar com vocês. É muito bom ver aí muitos rostos conhecidos de amigos e pessoas que, como eu, estão aí na fileira do Santo Ministério. É uma alegria poder revê-los aqui, né? Pessoas tão queridas de há muito tempo, né? Pessoas mais recentes, que Deus nos deu o privilégio de conhecê-los. É um privilégio estar com vocês. Nesse tempo de pandemia, Deus tem dado para nós a oportunidade de pregar a palavra dele de maneira muito efusiva, muito forte, né? Na história que eu acompanho, né, nesses 51 anos de vida, eu nunca percebi a nossa igreja assim espalhando tanto, de formas tão diversas, não é? O evangelho como nós temos feito agora. Eu tenho, às vezes, passado ali pela internet e visto, né, não cultos inteiros, né, são diversos, mas partes de cultos e tantas coisas criativas, tantas coisas bacanas aí, o nosso Deus tem feito e tem sido, assim, bem bacana, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema a liturgia como ação cura d'almas, né? Eu gosto muito dessa parte da liturgia. Vocês sabem que a minha área de estudos especificamente é teologia bíblica do Antigo Testamento, né? E como a minha área auxiliar é a área de teologia sistemática, eu estudo bastante a questão da liturgia, é uma área que eu gosto muito e quero passar para vocês algumas coisas que eu tenho lido, né, e que eu tenho experimentado ao longo aí de quase 3 décadas de ministério. Em dezembro, se Deus quiser, no dia 15, eu completo 29 anos de formatura, né, então é uma caminhadinha assim bem legal. Eu queria propor para vocês que eu passasse o texto que eu escrevi, né? Me permitam ler e comentar, não é? E ao final, então, eu devolvo a palavra ao pastor Jarbas, que vai coordenar o nosso bate-papo. A minha ideia de fazer dessa maneira, para a gente poder ter a ideia do todo, né, daquilo que eu elaborei, para que a gente possa depois ter até a nossa discussão, assim, de maneira bem tranquila, né? Tá bem? Depois, ao final, eu vou passar ali no grupo de WhatsApp o texto que eu elaborei, que eu escrevi, e também eu quero passar alguns textos que eu li, que me acompanham aí ao longo de todo o tempo, né? Tem alguns textos ali que são muito preciosos para mim,
eu tenho já algum tempo, eu quero passar para vocês, tá bem? Bom, me permita então começar. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar com a leitura de 2 textos bíblicos, vocês devem saber de cor. O primeiro deles é o texto de 1 Timóteo 3, 1 a 7. Me permitam ler. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Temos assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esse é o primeiro texto. O segundo deles é Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito 1, 5 a 9, me permitam ler. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui as leituras, eu elaborei uma oração que eu queria fazer com vocês agora. Vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus Cristo, Tu és o supremo bom pastor das nossas almas. És o cabeça da igreja. És a pedra angular sobre a qual está edificada a família cristã. És o Cordeiro de Deus que com o Teu sangue carmesim lavaste os nossos pecados. És a palavra encarnada por cujo poder são salvos todos os que creem. És a verdade suprema diante da qual se calam todas as mentiras. És a luz que ilumina todo homem. Nós te louvamos porque vieste ao nosso encontro e doaste a tua vida em sofrimento amargo e sacrifício cruel. Levaste em teu corpo nossos pecados, e pelas feridas que lhe foram impostas nós somos sarados. Eram os nossos pecados que tu estavas carregando, eram nossas dores que tu suportaste. Os pregos que cravaram as tuas mãos e pés na cruz eram nossos. A coroa que rasgou a sua fronte era nossa. Uma demonstração clara do quanto nosso pecado e nossa culpa são grandes. Assim decidiste nos redimir na eternidade e realizaste no tempo esta obra maravilhosa pela qual todo que confia em ti é salvo. Deste-nos a alegria de termos sido alcançados pelo poder do teu evangelho, e nas águas do batismo, unida com a tua palavra poderosa, nos deste vida e vida em abundância. Não apenas nos salvaste, o que já é sobreexcelente amostra do teu amor, mas nos congregas na tua santa igreja cristã e nos carregas no colo. Nos colocaste na comunhão de todos os que creem em ti e te servem piedosa e fielmente, enquanto aguardam a tua segunda vinda. Tu tens nutrido nossas almas com o teu verdadeiro corpo e sangue, realmente presentes na Santa Ceia. Assim, ao colocares na nossa boca teu corpo e sangue, em, com e sob o pão e o vinho, nos certificas que o perdão dos pecados é pessoalmente nosso. Concedeste à tua igreja o maravilhoso presente do ministério pastoral, por cujo ofício fazes pregar publicamente o teu evangelho e administrar corretamente os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Tu que nos chamaste à fé, nos concedes o privilégio de sermos servos neste ofício tão singular. De nossa parte,
confessamo-nos impuros de corações, mentes e lábios. Nossos desejos e intenções são maus desde a nossa mais tenra infância. Limitações, falhas, erros, pecados, esses não nos faltam. Por isso, suplicamos, perdoa-nos sempre. Lava-nos com o teu sangue derramado na cruz. Purifica nossos corações e lábios a fim de que se abram para proclamar teus desígnios ao povo que compraste com o teu sacrifício e morte de cruz. Concede-nos humildade e diariamente faze-nos enxergar a sublimidade do ofício ministerial para o qual nos chamaste, com a alegria de quem se sabe servo e distinguido em honras para te servir. Ajuda-nos a nos dedicarmos da melhor maneira para que exerçamos o ofício que nos confiaste com fidelidade. Livra-nos de toda e qualquer leviandade e espírito mundano, egoísmo e desejo de dominação, insensibilidade e falta de bom senso. Dá-nos o teu Espírito Santo, sob a leitura constante e diária da tua palavra, a fim de que nos saibamos conduzir à testa do teu grande povo. Face às demandas multifacetadas do nosso tempo, habilita-nos a instruir, corrigir, edificar, advertir, vigiar, conduzir, alimentar, orientar as ovelhas do rebanho que nos confiaste para pastorear. Lembra-nos sempre que as ovelhas são tuas, foram compradas com o teu sangue derramado na cruz. Que saibamos nos conduzir nesses tempos difíceis, tendo a habilidade de discernir e julgar as doutrinas, evitando as falsas e ensinando a doutrina verdadeira do teu amor gracioso. Que fujamos da tentação e do caminho fácil dos modismos do nosso tempo, que tem adentrado para dentro da igreja e solapado muitos dos seus valores. Que nós, dia a dia, estejamos conscientes dos privilégios e das responsabilidades de tão excelente ofício para o qual tu nos chamaste. Que nos contentemos em ser despenseiros dos teus mistérios. Sim, aqueles que entram sob tua autorização e ordem, na tua despensa, e apanham os nutrientes fartos do Evangelho e os distribuem dos mais variados atos do ofício ministerial. Por fim, Senhor Deus, perdoa-nos sempre. Ergue-nos com tua graça. Repara nossas lacunas. Corrige nossas faltas. Conscientiza-nos sempre de nossas fraquezas e limitações, enquanto confiamos que nossa suficiência vem unicamente de ti. Ajuda-nos a aguardarmos fiéis a tua segunda vinda, enquanto preparamos para ti um povo que te serve de forma qualificada e aguarda o dia final. Estaremos na tua santa presença e receberemos as bênçãos da tua promessa, quando disseste que os que tiverem conduzidos muitos à justiça brilharão para sempre e eternamente. Ouve-nos, ó bom pastor Jesus. Amém. Legal, até aqui, queridos colegas, o nosso momento de hoje, eu dividi o escrito em duas partes, tem uma introdução e depois duas partes especiais e uma conclusão. A primeira delas é o ministério pastoral e a liturgia, e a segunda, cuidando de pessoas na elaboração do culto. Então, me permitam iniciar, eu vou para a introdução. Eu quero começar com 3 frases que me marcaram muito, e elas me acompanham ao longo de muito tempo, né? A primeira delas, ela está escrita num livro chamado Pastoral Liturgy, do Jungmann. Ele diz bem assim: por séculos, a liturgia ativamente celebrada tem sido a forma mais importante do cuidado pastoral. Vou repetir. Por séculos, a liturgia ativamente celebrada tem sido a forma mais importante do cuidado pastoral. A segunda frase é de um livro com o título de Worship as a Pastoral Care, do Willimon. Ele diz assim: o culto é o maior aspecto do cuidado pastoral. O culto é o maior aspecto do cuidado pastoral. E a terceira, na verdade, é um juntado de frases do Arthur Just, no livro Heaven on Earth, da nossa igreja ali, publicado pela Concordia Publishing House. Ele diz assim:
A liturgia é o grande tesouro da igreja cristã. Ao longo da história, a igreja tem sobrevivido a guerras, conflitos, heresias e perseguições. Olha só o que ele diz. Não apenas guardando as escrituras do Antigo e Novo Testamentos, mas também por manter e preservar os credos, os catecismos, o inário e, em especial, a sua liturgia. Vou repetir. Essa frase é muito, muito forte. Ele diz assim: a igreja tem sobrevivido ao longo do tempo por guerras, heresias, perseguições, não apenas guardando as escrituras, o Antigo e Novo Testamentos, mas também por preservar os credos, os catecismos, o inário e, em especial, a sua liturgia. Eu quero dar um testemunho particular. A minha avó, ela veio da Alemanha, né? E ela trouxe consigo um livro de orações, e dentro dele tem alguns hinos do inário. E esse livro de orações, ele tinha umas manchinhas assim na borda das folhas dele. E eu perguntava para minha mãe, né, tá em alemão gótico ainda, eu perguntava para minha mãe, mas o que são essas manchas aqui, né? Aí a minha mãe disse assim, a vovó, quando reunia a família, ela estava ali na beira do fogão, no momento da janta, o vovô voltava da roça, os mais velhos também, e aí então ela lia a devoção em alemão para eles, e a devoção, eu tenho esse livro aqui, né, ela consta de uma leitura bíblica e de uma oração e hinos, né, é muito interessante isso, né, e foi o que eles trouxeram da Alemanha. Então, isso, de certa forma, vamos dizer assim, dá um respaldo histórico aqui, prático, a isso que o Arthur Just coloca aqui, né, muito da nossa doutrina, da nossa teologia, muito da fé cristã. Claro, ela é sustentada, mantida, nutrida, formada, desenvolvida pela palavra de Deus, mas também que ela vem preservada nos credos, nos catecismos, no inário e na sua liturgia. Essas frases, elas não apenas resumem ou sumariam aquilo que o olhar que eu tenho nutrido ao longo de quase 3 décadas na atuação do Ministério Pastoral na nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas elas têm, assim, elas têm sido a minha orientação, com todas as limitações naturais minhas, né, de alguém que é muito mais pecador que o apóstolo Paulo, mas com o poder regenerador do Espírito Santo e pela valiosa direção e condução dele, né, eu tenho tentado, semana após semana, empreender um cuidado, assim, um esforço na elaboração do culto, da mensagem e da liturgia, como despenseiro do Senhor que quer entregar para o povo de Deus a palavra dele. Eu quero lembrar aqui, antes de nós passarmos para o primeiro ponto, 2 partes da liturgia que me tocam muito. E eu queria cantar com vocês. Vamos cantar a liturgia? Essas 2 partes são o Veredictum, que está lá na liturgia da Santa Ceia, e o Sanctus, né? O Veredictum diz assim, cantamos assim: é verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo... Aí vem os santos, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pessoal, essas 2 partes, especialmente da liturgia, elas me tocam muito, né? Cada vez que eu subo ao altar para esse momento assim, isso é um momento assim magno, né?
quando a gente oficia o culto, quando a gente celebra, e especialmente esses momentos, alguém colocou aí, deu vontade de tomar Santa Ceia, né? De fato é assim, é maravilhoso, e eu sempre fico pensando assim, naquilo que Isaías, né, que viu assim, por um vislumbre, lá no capítulo 6, ele viu o trono de Deus, né? E ali ele diz, ai de mim, né? E aí eu fico pensando assim, Pai, eu estou aqui diante do altar do Senhor, né? Eu estou aqui lidando com essas coisas sagradas, né? Então, isso não é uma coisa assim de somenos importância, isso é coisa de nos revestir, de fato, de uma alegria, de um entusiasmo, de uma vibração toda especial, né? Eu fiz questão de cantar também, porque, daí vou contar uma história para vocês. Eu passei 4 anos da minha vida na faculdade de música lá no Espírito Santo, e a Congregação Paz, a qual eu servi com muita alegria, ao longo de 18 anos, tem um organista que é sensacional, né? Aí ele é muito humilde, apesar de tocar demais. Pastor Everton, que nos ouve, conhece bem. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou tocar a liturgia como o pessoal canta, como está nas notas aqui, né? Falei, pai, e agora, né? Como é que a gente resolve isso, né? E aí nós passamos juntos ali os Sanctus, né? Que tem um tempo e um andamento bem diferente disso que a gente canta, né? Aí nós passamos um pouco Glória ao Pai, Glória à Pátria. E a gente começou a ensaiar a liturgia com a congregação, eu tentava puxar, assim, o microfone para o pessoal cantar junto, né? E é muito interessante quando a gente começa a se preparar para cantar a liturgia. Eu canto a liturgia de cor desde muito cedo, né? O meu pai, ele canta uma voz excelente, né? E sempre eu cantava a liturgia. Mas aí quando você começa a cantar, né? Não, glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Quer dizer, quando você canta, glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Veja que ficou diferente, né? O primeiro Glória ao Pai estava mais para mais perto, que era estar, né? E esse segundo Glória aqui, ele está mais para um canto vibrante, e de fato ele é assim, né? Alguém disse assim, a liturgia tu tem que cantar da maneira como você fala, né? Não, você precisa reparar o conteúdo da liturgia, né? Então, o que você está cantando, né? Eu não posso cantar mais perto quero estar no ritmo de muito, muito efusivo. A minha letra dele, a melodia me pede uma compenetração, né? Eu canto em Jesus Amigo, temos de forma muito vibrante, muito alegre, né? Imagina, isso a gente precisa colocar na nossa liturgia, ensaiar, treinar, passar com a congregação, né, para que ela possa aprender coisas bacanas da nossa liturgia. Os santos é um, né? O Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória, Hosana, Hosana, tá vendo? Então ele fica todo vibrante, assim, né, a congregação cantando fica bem bacana, tá? É claro que rapidinho assim tem que fazer primeiro um teste de respiração com o povo e os velhinhos vai faltar ar para muita gente, né? Mas quem sabe a gente começa a ensaiar a liturgia com um pouco mais de, vamos dizer assim, de vibração, né? Ok? Pessoal, vamos lá. Quero passar para o primeiro aspecto, o ministério pastoral e a liturgia. Bom, quando o pastor luterano assume o seu trabalho, ele tem diante dos seus olhos e no seu coração que ele prometeu fidelidade às Escrituras, né? Ele prometeu considerá-las como fonte e norma de fé e de vida. Para evitar as mais diversas compreensões a respeito da Escritura, o nosso sínodo, né, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, de modo especial o sínodo de Missouri, tem como sua prerrogativa que os pastores subscrevam as confissões conforme contidas no livro de Concórdia de 1580, visto que elas são a exposição correta da palavra de Deus. Adoro sistemática, né? Quia e não quaternos, né? Porque elas são a exposição e não que elas contêm a exposição, né? Bom, essa subscrição às confissões não nos faz escravos dos ritos, conforme nós lemos na Confissão de Augsburgo, lá no artigo 7º, que diz bem assim:
E para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas por homens. A Fórmula de Concórdia, lá na sua declaração sólida, no artigo 10, diz bem assim, que a congregação tem o direito de reduzir, aumentar, modificar cerimônias que servem ao propósito da boa ordem e da edificação da igreja. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Contudo, a congregação pode requerer que seu pastor use geralmente as cerimônias da igreja luterana e que ele não introduza cerimônias arbitrariamente de acordo com seus propósitos, gosto e capricho. Deixa eu fazer um ponto até aqui. Pessoal, eu vou falar aqui do ponto de quem já tem aí quase 3 décadas de ministério, né? Quando eu chego numa congregação, eu não tenho direito de jogar coisas fora, né? E principalmente aquelas coisas que a igreja tem usado e tem praticado ao longo de muito tempo, né? Alguém diz assim que a nossa liturgia, né, a nossa prática de culto, ela é da época da reforma, né? Não, eu discordo disso. Ela é muito anterior a isso. Ela é da época ali dos discípulos. Não, ela é muito anterior a isso, né? Então, olha, partes da nossa liturgia estão lá no Antigo Testamento, quer dizer, então desde que o povo de Deus é povo de Deus, ele tem a sua liturgia. Eu vou passar um artigo depois, para vocês darem uma olhada. Um autor, ele é da nossa igreja lá dos Estados Unidos, ele fala vamos dizer assim, da formatação litúrgica da ação de Deus no Antigo Testamento. Olha, quando eu li esse texto, assim, um texto denso, né, de um inglês fácil, eu fiquei, assim, absolutamente impressionado, né? Então, nos lembremos que somos pastores da Igreja Evangélica Luterana, que a nossa igreja tem por hábito, por costume, por tradição e por ensinamento também escriturístico o uso de batina, de vela, de crucifixo e tal e tal. Nós temos um minário, né, nós temos nossas liturgias. Então, sabe, essas coisas básicas, eu não posso tomá-las e jogá-las fora, né? Alguém diz assim, se eu jogar isso fora, pode acontecer que eu faça como uma mãe que dá banho no filho, né? Eu diria até o pai, né, que é mais desatento, dá banho no filho e vai jogar a água da banheira fora e joga a criança junto, né? Então, na minha leitura, ao longo da história que eu conheço e que eu testemunho, né, quando se jogou liturgia, inário, batina, vela, paramento, tal e tal, tudo isso fora, na maioria dos casos, se jogou fora também a nossa doutrina e teologia. É isso que eu tenho visto ao longo dos tempos, né? Os movimentos de renovação da nossa igreja, também aqueles movimentos mais, vamos dizer assim, mais avivados, né? Em geral, né? Eles jogam fora também a nossa teologia, a nossa doutrina. Então, é importante que a gente consiga. E outra coisa, né? É importante que a gente saiba disso, porque vai vir um pastor depois de mim. Eu fiquei 18 anos na paz, né? Veio um outro pastor depois de mim. Então eu preciso deixar a igreja tal como eu peguei, quer dizer, continua sendo igreja luterana, né? E aí, então, eu preciso também saber que eu estou num sínodo. Como é que o sínodo faz essas coisas, né? Como é que o sínodo vive o seu culto? Como é que o sínodo vive a sua liturgia, né? É importante para que eu não faça coisas, não introduza coisas, não tire coisas que desfigure aquela congregação, não só do ponto da sua doutrina, né? E isso é o mais grave, mas também do ponto de vista da sua praxe, né? De repente, tem um congresso distrital, vamos dizer assim, ou um congresso regional, e a minha congregação está ali inserida no contexto de uma igreja no qual ela não se reconhece mais, porque é tudo diferente, é tudo estranho, né? Enfim, me permitam prosseguir. O Evangelho está ancorado na história. Deus se manifestou no nosso tempo e revelou a sua graça e amor salvadores na história que ele mesmo dirige. Aí vem uma frase que é um pensamento meu, assim, que eu acredito, assim, sem dúvida, a história geral do mundo, ela pode ser melhor nomeada de a história da salvação de Deus no mundo que não apenas Deus criou e preserva, mas no mundo para o qual ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que com seu sacrifício, morte e ressurreição, com sua ascensão, com o envio do Espírito Santo, agora me chama pelo Evangelho, me ilumina com seus dons, congrega, santifica toda a igreja na terra. Essa história, da qual Deus tem revelado o seu poder salvador, caminha para o seu fim.
a igreja militante, nós que estamos aqui, aguarda fiel a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Quando lá nos céus nós celebraremos e jubilaremos em glória. E todos nós que aqui já estamos, estaremos definitiva e eternamente com os anjos, arcanjos e toda a companhia celeste, então, lá no céu. Quer dizer, isso que a gente experimenta aqui em partes, não é? Nós teremos no seu todo lá no céu. Deus nos chamou para o santo ministério e nos inseriu numa igreja que considera muito seriamente a sua tarefa de proclamar todas as coisas que vos tenho ordenado. E para ensinar todo o desígnio de Deus, nós celebramos a sua atuação em nós no ano litúrgico da igreja. De maneira bem sucinta, se pode dizer que o ano litúrgico que tem o seu evento especial na Páscoa, na ressurreição do Salvador, ele prende a igreja à cruz. Essa frase eu achei interessante. O ano litúrgico prende a igreja à cruz. O que o ano litúrgico faz? Ele me faz dar uma olhada nos textos da Escritura Sagrada, selecionados. Aí tem pessoas que questionam, que criticam, enfim, né? Mas, enfim, as suas leituras, elas me fazem percorrer o caminho da cruz, a história da salvação. Elas me fazem rever todos os dias e sempre a história da salvação. Ou seja, o ano litúrgico da igreja nos envolve, nos faz reviver, nos faz recontar sempre de novo a história da salvação. Da mesma maneira, o ano litúrgico protege a igreja da intromissão de temas seculares, temas sociais, menos importantes do que a palavra de Deus. Semana passada, quando o pastor Davi Carnop, nosso grande amigo, falou, aí pessoas comentaram sobre a questão do Dia dos Pais e Dia das Mães. Eu tenho um comentário aqui que eu queria ler para vocês. Mesmo que aproveitemos datas celebrativas, tais como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Pátria e outros, e é importante que estabeleçamos um link entre a palavra de Deus com a vida dos nossos ouvintes, quer dizer, é importante se aproveitar isso, estabelece esse link. O pessoal está celebrando o Dia das Mães, estabelece esse link da palavra de Deus com a vida dos ouvintes, mas não nos esquecendo que o centro da pregação principal, a ênfase do sermão, da liturgia, é a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Quando nós estamos ativamente envolvidos em proclamar esta vida que o Salvador nos conquistou, nós temos no ano litúrgico um valioso auxílio. Acompanhar as leituras propostas e os eventos do ano litúrgico nos fazem percorrer desde o nascimento do nosso Salvador, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua gloriosa ascensão, a descida do Espírito Santo, que nos traz os benefícios que Cristo conquistou para nós. Desta maneira, a nossa atividade pastoral, nela nós somos servos de Deus. Nós não somos senhores da igreja, somos servos de Deus, pelos quais ele serve a vida em abundância às ovelhas que são dele mesmo. Então, nós somos pessoas pelas quais Deus serve o seu povo com o seu valioso evangelho. É grande privilégio, ao mesmo tempo um enorme desafio, lidar com o poder gracioso de Deus na pregação da palavra e na administração dos sacramentos. O ministério nos propõe o desafio de levar com habilidade o conteúdo do evangelho para pessoas que vivem num mundo extremamente conturbado. Olha só, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo que está ancorado em conceitos subjetivos, que cria suas verdades. Né? No nosso tempo, as pessoas não descobrem as verdades, né? Não aprendem as verdades, elas criam as suas verdades e que se baseiam em princípios absolutamente líquidos. A igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo, está nele. O mundo sempre foi mundo. O que há de novo, então? Qual é o nosso contexto? Não nos dá a impressão que a igreja está cada vez mais amalgamada, cada vez mais amoldada ao mundo? Quais são os valores das pessoas cristãs hoje? Diferenciam-se muito dos valores das pessoas não cristãs? Suas prioridades, em geral, não estão contaminadas com as prioridades do mundo? E a pregação e o culto cristão de hoje não está há muito dissociado daquilo que deveria ser a palavra de Deus proclamada clara e pura para muitas pessoas? Alguém afirmou certa vez dizendo que nós vivemos a era pós-ressurreição, de uma igreja que não prega e não crê mais na ressurreição.
pois sua pregação está centrada apenas no aqui e no agora. Certamente essa fala se refere à pregação da teologia da prosperidade, entre tantas outras, que infelizmente muitos desses cheiros terríveis penetram aí os arraiais da igreja. Ao tempo que a sociedade, pelos recursos que dispõe, parece poder resolver todas as suas questões, ao mesmo tempo ela está errante. Ela busca uma resposta em fontes que não a satisfazem, mesmo que essas fontes sejam as mais questionáveis, do tipo das denominações neopentecostais, dos cultos esotéricos, das filosofias orientais, dos conselhos de autoajuda, do espiritismo, dos cultos afro-brasileiros, entre tantos outros. Ao tempo que somos uma população, vivemos uma vasta solidão, Somos aborrecidos por qualquer coisa, ansiosos, deprimidos, pressionados pela culpa. Esse é uma olhada em como está o mundo, né? E certamente todas essas coisas aqui, ainda mais, vamos dizer assim, fomentadas, ainda mais incrementadas pelo momento difícil da pandemia que vivemos. Nesse momento, a boa elaboração do culto é aquela que faz uma ponte entre o abismo que separa o mundo afundado em pecados, por isso carente da graça de Deus, do Deus que amou o mundo. Então, o que faz a boa elaboração do culto? Ele faz uma ponte, né, entre esse mundo afundado em pecados, por isso carente da graça de Deus, e esse Deus que amou o mundo. Então, a boa pregação vem aqui e traz esse Deus e coloca esse Deus diante das pessoas, né, que Deus amou e que Ele quer salvar através do seu Filho Jesus Cristo. Nesse sentido, quando o pastor elabora o sermão, por exemplo, quando ele chega naquele ponto do pensamento central, o pastor mostra o ensino principal do texto. Ele fala do texto do dia, ele prega o que a palavra de Deus diz. Quando ele elabora o tema da mensagem, ele proclama esse conteúdo geral e central para o povo de Deus. Quando elabora a liturgia, o convite à confissão de pecados, por exemplo, procura olhar profundamente para cada pessoa ferida, maltratada, machucada pelos seus pecados e visa buscá-la, recuperá-la, confortá-la, como se o próprio Cristo tratasse pessoalmente com ela. Ou seja, claro que o catecismo diz isso a respeito do ofício das chaves, ali na absolvição, mas certamente em todo o ofício do culto, especialmente da liturgia, né, nossa celebração e o nosso oficiar desse momento é como se o próprio Cristo tratasse pessoalmente com cada uma daquelas ovelhas que ali está. Desta maneira, a liturgia bem elaborada serve para alcançar o homem, cujo contexto de vida é o contexto complexo e convulsionado dos nossos tempos, com suas demandas e carências, para colocá-lo diante do Salvador que o serve. Não podemos, no sermão e na liturgia, nos contentar em dar conselhos faltos de fundamento bíblico, orientações nada cristãs, como uma lista de tarefas do tipo faça você mesmo, ou pensar no culto como um evento que mexe apenas com a emoção e que não alimenta e não provê alimento para as pessoas. É mais ou menos assim, né? Você chegar na hora do almoço e está morrendo de fome, está com muita fome, e então, assim, lhe é oferecido um algodão doce para comer, né? Algodão doce é algo muito bonito, né? Você vai num parque, aí numa praça, passa a pessoa vendendo algodão doce, aquelas cores, enfim, mas não sustenta. Quando você faz assim, você aperta com a mão, aquele volume de algodão doce, ele se perde, quer dizer, ele não tem conteúdo, ele não tem cerne, ele não tem benefício, né? A Escritura Sagrada diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é viva, poderosa. Assim, o sermão e a liturgia, todo culto, precisam colocar o homem diante do Salvador, que o serve na palavra que é dele. E ele faz isso em lei e evangelho. Como as pessoas são trazidas a Cristo? Como são consoladas? Apenas pelo evangelho. Apenas pelo evangelho. O único poder, queridos amigos, que Deus dispôs para nós é o poder do Evangelho. Somente assim as pessoas são perdoadas. Somente assim a terapia escatológica final é recebida. O destino eterno é garantido. As ansiedades são aliviadas. O desespero é transformado em esperança e o egoísmo é transformado em serviço. Me permitam comentar esse ponto aqui.
eu agora não me lembro onde eu li isso aqui, né? Quando diz que no Evangelho, proclamado na liturgia, a terapia escatológica final é recebida. Por que terapia escatológica final? Porque ela consola já aqui, mas não apenas para aqui. Exatamente porque tem questões que não se resolvem mais aqui. Por exemplo, eu perdi minha querida mãe, ela faleceu. Essa situação não se resolve mais aqui, eu não vou tê-la mais aqui. Mas o consolo que a palavra de Deus, uma liturgia, no caso, uma liturgia de sepultamento bem elaborada, numa mensagem de sepultamento bem elaborado, me dá a terapia escatológica e a cura escatológica final, né? Eu recebo ela ali, porque me aponta para a resolução da minha dor aqui, lá na eternidade. E aí, quando isso acontece, o destino eterno é garantido, as ansiedades são aliviadas, o desespero é transformado em esperança, e o egoísmo é transformado em serviço, através da proclamação do Evangelho. O ministro eficaz depende unicamente dos meios da graça. Por isso, ao elaborar o sermão e entregá-lo, o pastor deve dizer, assim disse o Senhor. E ao elaborar a liturgia, o pastor deve ter a tranquilidade de não ter promovido um espetáculo, um entretenimento, ou uma sessão de autoajuda, mas que pela palavra e sacramentos, ele colocou as ovelhas do bom pastor diante do supremo bom pastor das suas almas. É claro que nós temos hoje tantos recursos, né? Data show, e músicos, instrumentos, equipamentos, enfim, temos muitos recursos e que Deus nos ajude a usá-los muito e cada vez mais, né? Mas o nosso objetivo na elaboração da liturgia não é promover um entretenimento, não é promover um espetáculo, não é promover uma sessão de autoajuda, mas que, pela palavra e sacramentos, nós colocamos as ovelhas do bom pastor diante do seu bom pastor, que é Jesus. Não é diante do pastor, você, diante daquilo que você é capaz de fazer, diante do seu poder de persuasão, mas diante do bom pastor, que é Jesus. O pastor deve ter um imenso cuidado para não adotar métodos, estratégias e maneiras de agir, truques, tentativas de obter sucesso e notoriedade, sem questionar e sem avaliar diante da pregação e da palavra de Deus. Quer dizer, eu olho na internet, aí tem um pregador lá, um pastor fazendo um culto diferente, né? Fala, opa, pá, vou pegar esse e botar na minha igreja, né? Enfim, né? Dá uma olhada antes, vê o que tudo isso envolve, né? Dá uma pensada, não faça as coisas com precipitação, né? Sabe, não tenta assim, aquilo coube lá, cabe aqui, né? Porque nós vamos falar um pouco mais depois do princípio lex orandi, lex credenti, a maneira como você ora é a maneira como você crê, né? Então, é assim que eu creio mesmo, é assim que a palavra de Deus, ela fala comigo, é assim que Deus se revela a mim, né? A justificação e a santificação vem somente pela administração fiel da palavra de Deus. O que normatiza o ministério e as ações nele é a Escritura Sagrada. Então, não é o que eu penso, não são as verdades que eu crio, mas é a Escritura Sagrada. E o que é a Escritura? É o registro da obra da redenção do Cristo crucificado. Tristemente, já ouvi ao longo da minha história, na minha história de vida, no meu tempo de ministério, colegas dizendo assim, poxa, eu não preciso falar do Cristo crucificado, eu não preciso falar do perdão e da graça em todo culto, né? Bom, eu queria dizer para vocês que eu prefiro a companhia do apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 2:2, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu tenho um vídeo, já de alguns anos, muito antigo, de alguém que saiu do satanismo e veio para a fé cristã. Foi trazida pelo poder da palavra de Deus. E foi trazida por quê, né? Essa pessoa, ela entrou numa igreja, né, cristã, e ali estava sendo falado do amor de Deus por ela, né? E aí ela testemunha com lágrimas, dizendo assim, nunca ninguém disse que me amou, nunca ninguém disse que ia fazer nada por mim. Eu entrei numa igreja cristã em que se falava de um Cristo que ela até então não conhecia, que entregou a sua vida à morte por mim. Eu não queria me separar desse Cristo por nada, porque era tudo aquilo que eu precisava para toda a minha vida, e quanto consolo recebi a partir disso. Pregar a palavra de Deus do púlpito e do altar é mais do que sociologia, é mais do que filosofia, não desprezando essas áreas, por favor. É isso sim, servir de despenseiro do Senhor. Esse privilégio ele concede a nós, seus ministros. Eis porque as Escrituras Sagradas dizem, nós lemos hoje, quem almeja ser pastor,
almeja obra excelente. Ponto até aqui. Esse é o primeiro ponto. Quero passar para o segundo, que é mais breve, e depois o pastor Jabas vai abrir para as considerações, tá? E lembrando a vocês que esse texto, né, eu vi até uns erros de digitação aqui, né? Esse texto depois eu vou passar para vocês ao final, né? Para vocês o terem também, tá? Segundo ponto, né? Até aqui então nós falamos sobre a liturgia como ação de cura d'almas, né? E agora cuidando de pessoas na elaboração do culto. Eu coloco assim: em tempos corridos, nos quais as tarefas pastorais são as mais variadas, somos diariamente envolvidos em atividades que consomem não apenas o nosso tempo, mas o nosso vigor, a nossa capacidade para parar e pensar. Agora eu vou dizer uma coisa que é uma coisa que nos prende muito, né? O smartphone, né? Ele nos prendeu ainda mais no ativismo incessante, né? A gente não para, né? Nós estamos o tempo inteiro atendendo chamadas, conferindo grupos de WhatsApp, respondendo a demandas que, em muitos casos, eu penso, não são absolutamente diretas do nosso ofício ministerial ou nossas prioridades, mas que elas sim escancaram diante de nós e urgem por nossa resposta. Nosso dia a dia envolve visitas, aconselhamentos, atendimentos a pessoas em casa, hospital, a representação da igreja nos órgãos públicos, nas cidades ou vilas ou povoados onde somos colocados, a inserção da congregação na comunidade local, enfim, tudo isso nos envolve, entre aspas, e nos gasta num frenesi muito intenso. Quer dizer, o ministério hoje ele é muito mais multifacetado, né? O pastor da minha mãe não tinha que tratar aí de questões que nós precisamos responder hoje, por exemplo, como a homoafetividade, como o uso de drogas, como filhos rebeldes e outras coisas mais. Tem outros problemas, mas imagino que talvez com menos intensidade que nós temos hoje. Quer dizer, claro que o homem sempre foi homem, o pecado sempre existiu, né, desde que Adão e Eva caíram em pecado, mas que hoje a nossa área de atuação ela nos demanda respostas das mais multifacetadas, né? E a gente sempre está respondendo e sempre está sendo solicitado. Então, se escancara diante de nós uma série de situações que demandam a nossa atuação. Por detrás dessa corrida, né, tão frenética do nosso dia a dia, que para as pessoas é como uma cortina reluzente, né? As pessoas sempre veem o pastor bem vestido, né? Sorrindo, alegre, normalmente com a carinha boa, né? Normalmente com um cheiro bom, né? Tomou um banhozinho legal. Então parece, a nossa vida ministerial, a quem nos vê, parece uma cortina reluzente, né? Você diz, nossa, que legal, né? Por detrás dessa cortina está um pastor que quase não tem tempo para a sua devoção e leitura diária da palavra de Deus. Quase não acha boa ocasião para entregar-se à oração, como está registrado em Atos capítulo 6, versículo 4. O que dizer do tempo para preparo e elaboração de estudos bíblicos nos grupos, nos departamentos, as devoções na reunião das diretorias, da congregação e dos departamentos, o acompanhamento da escola bíblica dominical, o preparo para a instrução de confirmandos e, por fim, a elaboração do culto, do sermão e da liturgia do culto. Nós somos, entre aspas, empurrados pela fidelidade ao Salvador, a busca dos afastados, ao aconselhamento dos problemáticos, a resposta e soluções dos problemas dos relacionamentos interpessoal, da crise familiar, das ovelhas de Jesus. Então, isso nos demanda e nos envolve no nosso dia a dia. No entanto, todas essas coisas não devem soterrar o maior momento do cuidado pastoral da nossa congregação, que é o culto. Se nos atendimentos da semana tivermos oportunidade de curar pessoas individualmente, no culto Deus nos dá a oportunidade de atender às demandas de uma congregação que se reúne para também receber a cura das suas feridas, pelo remédio do Evangelho. É na liturgia, com tudo aquilo que acontece no culto, e quando falo liturgia, que envolve também a mensagem, é na liturgia, em todo culto, que o pastor poderá tratar as feridas das suas ovelhas, e por isso, a sua elaboração, ela precisa estar atenta, ser uma preparação cuidadosa, fiel, e precisa ter a atenção prioritária do seu pastor. Em outras palavras, eu não posso chegar hoje, na quinta-feira, sem ainda saber o que eu vou pregar no domingo, né? Aqui em Canoas nós temos culto hoje à noite.
e no fim de semana, e domingo, né? Esses cultos estão sendo transmitidos, enfim. Então, uau, fazer 2 sermões, né, por semana, assim, não é fácil. Eu prego hoje e prego domingo, né? Então, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Então, exige de nós muito preparo, exige a nossa atenção prioritária, né? Um autor chamado Klebsch, na sua obra Pastoral Care in Historical Perspective, ele aborda 4 aspectos do cuidado pastoral: curar, sustentar, orientar, reconciliar. É evidente que as pessoas estão vivendo momentos especiais na sua vida e precisam da atenção individual particularizada do pastor. No entanto, no culto nós temos o privilégio de fazê-lo diante do povo de Deus reunido. Ali também estão as ovelhas que precisam ser curadas, alimentadas, orientadas e reconciliadas. No livro Pastoral Liturgy, do Jungmann, ele diz assim: por séculos a liturgia ativamente celebrada tem sido a forma mais importante do cuidado pastoral. Eu li essa frase lá no começo, né? Me impacta muito, vou repetir. Por séculos, a liturgia ativamente celebrada tem sido a forma mais importante do cuidado pastoral. Além desse aspecto coletivo, a celebração da liturgia servirá como modelo e fonte para o pastor administrar palavra e sacramento às necessidades individuais. Olha só o que eu coloco aqui. Quando se elabora bem a liturgia para o culto da congregação, isso se torna também um modelo e fonte para que você possa administrar a palavra e sacramento às necessidades individuais, quando o mesmo for necessário. O texto do sermão e a sua elaboração ao longo da semana pode servir de base para um diálogo com aqueles que precisam da atuação particularizada do pastor. A confissão dos pecados e a absolvição, elaboradas para o culto da congregação reunida, irá oferecer excelentes nutrientes para o diálogo com uma ovelha ferida e magoada, né? Que tal aí quando você vai tratar de alguém que está assim com um problema sério, está magoado, está ferido, né? Vamos dar uma olhada aqui o que a gente faz culto após culto, na nossa confissão de pecados e absolvição. Que baita manual, né? Para a gente poder bater um bom papo pastoral. O cântico do Glória irá auxiliar aqueles que jubilam a celebrar e enaltecer o Deus triuno por sua obra da criação, redenção e santificação. Você quer um bom manual para uma devoção de aniversário? O Glória Patri, Glória a Deus nas alturas, o Glória in Excelsis que vem depois. Coisa maravilhosa, o louvor e a gratidão a Deus por tudo aquilo que ele fez, ou o ofertório. Ele fala, olha, como Deus te dá a sua palavra viva, o privilégio que você tem de agora responder, pedindo que ao longo da sua vida Deus crie em você um novo coração, que Deus dê para você, coloque em você o seu Espírito Santo e você diariamente possa viver essa graça na sua vida e nos anos que Deus te concede. Os hinos do nosso cenário. O pastor Davi Carnop falou um pouquinho no seu diálogo na semana passada. Os hinos com a sua poesia magistral, com o seu conteúdo absolutamente bíblico e confessional, suas melodias maravilhosas, elas encantam as pessoas. Elas levam muito consolo e conforto aos que sofrem das mais variadas mazelas ocasionadas pelo pecado, assim como elevam a congregação na adoração ao Salvador, por causa dos benefícios que lhe foram conquistados. Eu queria parar aqui um pouquinho para comentar a respeito dos hinos, né? É claro que existe música cristã de boa qualidade, tanto do ponto de vista musical, quanto do ponto de vista doutrinário e teológico, fora dos arraiais luteranos, né? Quem não conhece o hino Tu és fiel, Senhor, né? Ele não está no nosso cenário. Aquele hino Si Paz Divinal, também não está no nosso cenário. O hino Que Segurança Sou de Jesus, no nosso hinário ele não está. São hinos maravilhosos e também outras músicas que nós podíamos aqui nomear, né? Mas os hinos do hinário, eles pela sua poesia e o seu conteúdo, eles já foram provados pela história. Tem músicas cristãs, e nós usamos no culto. Quem de vocês nunca usou a música Perdão e Graça, né? No momento da confissão de pecados, ou Te Agradeço ali no momento das ofertas, enfim, são músicas belíssimas de outros arraiais, mas cuja doutrina não fere, o ensinamento não fere a nossa doutrina, nós podemos com muita tranquilidade usá-lo sim. Mas o ponto de partida, o nosso princípio é o hinário que nós temos, né? Certa vez me surpreendi com um estudante de seminário, né, que foi fazer um estágio numa congregação próxima onde eu pastoreei e ele não conhecia o hinário luterano, né?
Outro pastor esses dias comentou comigo, dizendo assim, puxa, eu não conheço a ordem 2, a ordem litúrgica, a ordem do culto principal de número 2, né? Quer dizer, esse cara tem o quê? Uns 30 ou 40 anos de luteranismo e não conhece o inário, não conhece a ordem do culto principal número 2. O que ele conhece, então? Né? Então, eu sei que alguns desses hinos, o que segurança especialmente, estão louvando ao Senhor, mas eu me referi ao fato dele não estar no inário. Tem músicas boas fora do nosso arraial, mas o nosso inário, a nossa liturgia são o nosso manual. A nossa doutrina está ali de maneira muito claramente exposta e é sensacional quando a gente aproveita isso, né? O ensaio dos hinos, ele sempre se mostra assim muito bonito para a igreja, né? E não precisa nem ser antes do culto, porque às vezes as pessoas chegam para o culto em cima da hora, né? Ela vai cantar um hino antes do sermão, um hino novo, né? O que o pessoal não canta bem. Para um pouquinho e fala, pessoal, a gente vai cantar agora o hino X aí para preparo da mensagem, vamos dar uma passadinha nele, né? E aí pede o organista, nós pastores não somos músicos, ninguém de nós é músico, né? Todos nós somos pastores. Aí pede os meninos que tocam lá para tocar bem direitinho, né? Fala, ó, o andamento é esse aqui, vamos tocar direitinho? Ou lê o salmo, ó, pessoal, depois do salmo nós vamos cantar o Glória ao Pai, né? O Glória à Pátria, né? Então, vamos ensaiar direitinho, de acordo com o andamento aqui. É bem bacana, e as pessoas gostam disso, né? E elas vão aprender a cantar, e vão aprender o gosto pelo inário e o gosto pela liturgia. A mensagem cristã em geral, e a sua pregação da reforma luterana em particular, alcançaram naqueles começos mais repercussão pelos hinos de Lutero e seus colaboradores do que pelos seus sermões. Isso é uma verdade histórica a nosso respeito, Igreja Luterana. Ou seja, os hinos dos reformadores, ali naqueles começos, ele levou mais adiante, né, claro, por uma série de questões da conjuntura da época, mas levou mais adiante a mensagem da palavra de Deus do que os próprios sermões, né? Por quê? Muita gente não sabia ler, né? Como eram poucos hinos, imagina, eles eram repetidos, né? E as pessoas decoravam. Então a mãe estava em casa lá lavando a roupa e estava cantando o hino, um hino de justificação pela fé, por exemplo, né? Ou um hino de Jesus o Redentor, ou um hino de Quaresma, ou um hino de sei lá, de Páscoa, né? Enfim, né? Essa mensagem foi mais adiante naqueles seus começos. E nós somos reconhecidos como uma igreja que canta. Por mais que há muita música boa, cristã, de alta qualidade, fora dos nossos arraiais, e, aliás, quando trazemos para dentro dos nossos arraiais, que façamos com muito critério, o nosso inário luterano deve ser sempre a base para o canto e a música na igreja, né? Agora, definitivamente, a gente tem um inário, como um inário, com tudo aquilo que o inário oficialmente precisa ter, né? Com todas as normas aí, vamos dizer assim, regulamentares. Então, que coisa bacana, né? Vamos incrementar o uso desse inário, né? Segundo Norbert Müller e George Krauss, a liturgia não é uma alternativa ou um obstáculo ao cuidado pastoral, mas é o principal cimento que junta os cristãos de todos os tempos à fonte do seu cuidado, que é Cristo. Essa frase é sensacional, vou repetir. A liturgia não é uma alternativa ou um obstáculo ao cuidado pastoral, mas é o principal cimento que junta os cristãos de todos os tempos à fonte do seu cuidado, que é Cristo Jesus. Quando elaboramos criteriosamente a liturgia, pensamos em trazer o serviço de Deus para o povo reunido na igreja. Então, o serviço de Deus. Nossas ordens, contidas nos inários e agendas litúrgicas, não estão ali para serem uma imposição ou uma regra imutável, mas elas nos servem de valiosíssimo modelo e ordem, a fim de que possamos conservar a riqueza das verdades bíblicas e comunicá-las ao povo de Deus. Então, elas não estão ali para ser uma ditadura, só é culto luterano quando você usa a ordem 2, né? Ou a ordem das matinas, a ordem das vésperas. Não é essa imposição, né? Mas elas servem de modelo, a fim de que eu possa conservar a riqueza das verdades bíblicas e comunicá-las ao povo de Deus. Talvez o nosso problema seja a compreensão da liturgia como um adiáforo no sentido mais depreciativo ao qual o termo pode ser usado, como algo que se pode pegar ou largar ao prazer da ocasião. Vou repetir.
Essa frase eu acho importante, hein? Eu já ouvi muita gente dizendo isso aqui, a liturgia é uma diáforo, né? Talvez o nosso problema, eu estou falando para pastores, né? Vejo seminaristas também, que coisa boa, né? Talvez o nosso problema seja a compreensão da liturgia como um adiáforo no sentido mais pejorativo desse termo, né? Como algo que pode se pegar ou largar o sabor da ocasião. Quer dizer, tanto faz, né? Tanto faz, de acordo com o meu gosto, sim, de acordo com o meu gosto, não, né? Isso tem contribuído imensamente para que o culto em geral, a forma litúrgica, assuma cada vez menos os traços da liturgia tradicional da igreja cristã, ou seja, nos vá descolando daquilo que a igreja cristã ao longo da sua história fez, e vai nos aproximando de acordo com os modismos da nossa época, que desprezam a herança profunda e rica da igreja e assumem funções renovadas, avivadas, de denominações à nossa volta que vêm e que vão. O contrário disso é verdade. No culto, nós nos reunimos para receber as dádivas de Jesus na palavra e sacramentos. Ele nos convida e nos serve de maneira rica e maravilhosa nos meios que ele escolheu. No culto, ele nos faz pensar nos céus, não de forma abstrata, mas real, concreta, pois ele já está aqui no evangelho que nos é servido. Olha só, vou repetir. Cara, essa é uma frase que também me impressiona. Podia ter colocado na categoria daquelas lá do início, né? Mas essa frase sempre me impressiona. No culto, nós somos chamados a pensar no céu, não de forma abstrata, mas de forma concreta e real, porque ele já está aqui no evangelho que me é servido. Deus não precisa do nosso culto, né? Nós precisamos do seu serviço, sua presença, sua dádiva, seu perdão, sua vida e sua salvação. Nesse sentido, precisamos pensar no culto mais como serviço de Deus para nós, e não no lugar onde a gente vai fazer atividades ou desenvolver tarefas. Nossos convites para o culto precisam exalçar cada vez mais os feitos de Deus. Precisam focar cada vez mais no que ele fez e continua fazendo por nós, muito mais do que aquilo que eventualmente eu possa fazer. Claro, no culto tem a resposta cristã, mas a ênfase do culto é aquilo que Deus faz por nós. Olha como é que começa o culto, né? Tem a preparação, né? A invocação não é assim que, tipo, nós estamos na igreja e Deus está lá fora, então vamos invocar, aí ele entra, né? Isso não é invocação, né? A invocação e a confissão e a absolvição são os momentos de preparação. O que acontece ali? É um momento que me liga ao batismo, né? Que me relembra o batismo, quer dizer, eu batizado em nome do Deus Triuno estou aqui, porque Deus me trouxe, porque o seu Espírito e a sua graça me trouxeram até aqui, né? E quando eu sou colocado aqui, o que eu sou lembrado? O meu pecado, né? E quando eu lembro do meu pecado, a Escritura me reforça as promessas maravilhosas do perdão, aí eu sou perdoado. E aí então começa o culto com o ofício da palavra, aí vem todas as leituras, né? E aí depois vem o momento da Santa Ceia, e aí o culto termina. Quer dizer, a gente precisa pensar no culto mais como um momento em que Deus nos serve, né? Mais como serviço de Deus. E ao falarmos para as pessoas, olha, vamos ao culto, né? O que eu vou encontrar lá? Não, Deus vai estar lá. Deus vai servir você. Essa foi a maneira com a qual eu tenho, ao longo de todo esse tempo, conversado com as pessoas, né? Vamos para o culto? Vamos. Por que eu deveria ir? Porque Deus vai estar lá. E com a sua palavra, e com os sacramentos, ele vai servir você, né? Tudo que fazemos no culto é receber as dádivas maravilhosas do nosso Deus e responder ao serviço dele por nós. Isso nos é proporcionado quando se trabalha árdua e qualitativamente para que o culto não seja um mero entretenimento ou um evento que mexe com as emoções, que permite que as pessoas saiam da igreja vazias, inconsoladas, desorientadas, sem esperança. Ao contrário, Deus quer ser conhecido e cultuado de forma tal que dele recebamos os benefícios e os recebamos por causa da sua misericórdia. Vou repetir. Deus quer ser conhecido. Deus quer ser cultuado de forma tal que dele recebamos os seus benefícios e recebamos por causa da sua misericórdia, não por causa de obra nossa. Lutero define muito bem o que é fé cristã, né? É receber os benefícios de Cristo. Isso significa crer em Cristo, né? É ter uma ideia geral acerca dele, né? Ter um conceito, né? É receber os seus benefícios. Então, Deus quer ser conhecido e cultuado de forma tal que recebamos os seus benefícios por causa da sua misericórdia. Bem, quero passar à conclusão
Já estou com pena de vocês aí me ouvindo há um pouco mais de uma hora. O conceito mais puro de liturgia é o que Jesus faz pelo seu povo quando ele, Jesus, o reúne nos momentos de culto. Repetindo, o conceito mais puro de liturgia é aquilo que Jesus faz pelo seu povo, pelas suas ovelhas, quando ele nos reúne, quando ele reúne essas ovelhas, né, no momento do culto público. As Escrituras nos dizem que Jesus se revela na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Ainda hoje estava lendo uma frase de Lutero, quando ele diz assim, Deus decidiu assim. Deus decidiu revelar-se a nós através do Evangelho. A palavra, o batismo e a Santa Ceia têm sido cuidadosamente proclamados e administrados pela Igreja de Cristo através da sua forma litúrgica. O princípio lex orandi, lex credendi, ou seja, da maneira como você ora e a maneira como você crê, que estabelece um relacionamento estreito entre o culto e o que se crê. Esse princípio, ele serve para nos nortear, a fim de que manifestemos claramente em nossos cultos o que de fato cremos. Esse princípio é fundamental, né? Ele nos norteia, né? O que é o nosso culto? É aquilo que a gente crê de fato, né? Mais do que através dos escritos confessionais ou manuais de dogmática, a doutrina entra e transforma a vida das pessoas quando elas se reúnem para cultuar e ouvir a palavra de Deus proclamada, cantada e orada. O culto cristão precisa necessariamente ser uma manifestação clara, uma mostra límpida da sua pureza doutrinária, da maneira mais simples, né? Mas o nosso culto precisa ser uma mostra límpida da sua pureza doutrinária. Para que isso aconteça, faz-se necessário um constante estudo da nossa liturgia, a fim de que toda a sua riqueza seja ensinada e vivida na igreja, face às mais diversas formas de culto em prática hoje. Não importa se o culto promove um inebriante espetáculo e se ele envolve os frequentadores mexendo com as suas mais profundas emoções e sentimentos. Se ele não servir à proclamação da palavra de Deus, na correta distinção lei e evangelho, se não tiver os seus holofotes na administração correta dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, continuará sendo um culto do homem para o homem, que não oferecerá nada mais do que entretenimento, cujos efeitos passam assim que os frequentadores deixam a porta da igreja e vão para sua casa. Entretenimento não gera, não fortalece a fé, né? Eu vou repetir essa frase aqui, quando diz assim, se o culto promove um inebriante entretenimento, mexe profundamente com os sentimentos, com as emoções, mas se ele não estiver focado na proclamação da palavra de Deus em lei e evangelho, se o centro do serviço de Deus em Cristo não for palavra e sacramentos, ele continuará sendo um culto do homem para o homem, e não oferecerá nada mais do que um entretenimento. E os efeitos do entretenimento passam assim que os frequentadores deixam a porta da igreja e voltam para casa. E você foi num show, né? Depois que você foi num show, você saiu de lá, né? Passou, acabou, né? Você não leva nada para casa. Por outro lado, não me importa quão difíceis sejam os nossos hinos, quão destreinados sejam os nossos organistas. Nossa, às vezes tem organista que faz favor, né? Quão fraco seja o nosso cantar, não importa. Deus está presente na sua liturgia, onde a palavra é pregada e os sacramentos são administrados como Cristo instituiu. Quer dizer, não importa, a igreja está cantando mal os hinos, né? Claro, nós vamos querer ensinar, nós vamos querer ensaiar, né? Mas não é pelo bem cantar do hino que a fé da igreja é fortalecida, quer dizer, é a palavra de Deus que é proclamada e pregada, os sacramentos administrados como Cristo instituiu, que faz com que a igreja seja igreja. Aliás, a nossa doutrina, quais são as notas eclésia, quais são as marcas da igreja? Palavra e sacramentos, né? É claro que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não desceu sobre os cristãos, os discípulos, entregando uma cópia impressa da liturgia, né? Eu já ouvi gente dizer assim, a ordem 2, a liturgia da ordem 2, ela é inspirada. Não, a ordem 2 não. Não é, nenhuma das nossas liturgias está na Bíblia, né? Claro, os textos dela estão na Bíblia. A liturgia não, né? O nosso Deus nos deu o privilégio de ter essas liturgias maravilhosas, né? O Espírito Santo não nos trouxe ela, foi a análise da Escritura Sagrada, os princípios confessionais que nós temos, que fizeram com que ao longo de
todo o tempo, ao longo de toda a história da igreja. Não falo só da igreja do Novo Testamento, mas também da igreja do Antigo Testamento. Em toda essa história, o povo de Deus adorou a Deus da mesma maneira. A igreja cristã adora ao Senhor como o povo que o faz desde o começo dos tempos, sendo servindo pela bondade perdoadora de Deus. Quer dizer, o que é o culto? Na verdade, é Deus que vem a mim para me perdoar. Então, eu estou ali sendo servido por Deus. E esse perdão é firmado nas promessas de salvação que ele me fez. Isso está no Evangelho. Ponto até aqui. Gente querida, eu agradeço imensamente a vocês. Espero ter me feito compreender, né? Depois eu vou passar o texto para vocês, com alguns outros textos que vocês podem ler. Eu queria dizer algumas coisas assim para vocês, em termos de fechamento, né? A gente vive um tempo em que aqui no país tudo é polarizado, né? Quem é da esquerda, quem é da direita, né? Essa questão de liturgia, às vezes também, né? Tem os que gostam da liturgia e os que não gostam da liturgia, né? E, enfim, né? Que a gente aprenda a ouvir. Que a gente aprenda a fazer aquilo que a Escritura Sagrada nos orienta, a julgar todas as coisas, né? E reter o que é bom, né? E reter aquilo que é bom. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender, né? Algumas coisas que eu ouço me ajudam, outras talvez não ajudam tanto, enfim, né? Mas que a gente, até que a gente pare de criticar pastores, né? O pastor tal, ele não usa liturgia, o outro tal lá é fissurado pela liturgia, né? Então, sabe, que a gente aprenda a dialogar, que a gente não entre nessa pilha aí de polaridade, né? Que a gente respeite. Eu tive o prazer de ser, por um tempo, presidente de uma associação de pastores e igrejas, né? E ali eu percebi uma triste verdade a nosso respeito, né? Nós somos uma igreja que falamos muito mal de nós mesmos, né? Criticamos muito os pastores, enfim, né? E eu não tenho dúvida de que talvez muito daquilo que os leigos fazem, né? Enfim, aprendem de nós, né? Aprendem de nós. Então, que a gente tenha humildade, né? Tenha sabedoria, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba, né? Fanatismo nunca é bom para nenhum dos lados, né? Tem uma frase do Ariano Suassuna que diz assim que o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa, né? Então, fanatismo nenhum é bom. Eu tenho certeza que você não conhece nenhuma pessoa fanática que é de fato inteligente, né? Então, fanatismo e inteligência nunca moram na mesma casa. Então, isso nos ajuda a ter um equilíbrio muito, muito bonito em todas as coisas da vida, né? Aprender a gostar das coisas que os outros gostam e fazem. Tem um pastor lá que, você sabe que a liturgia, assim, né, você começa, chega no altar, aí você sempre se vira para o lado direito, né? Você vira para o lado direito, aí volta para cá, aí vira para o lado direito e volta para cá. Aí na última vez você se vira para o lado de lá. Então você fecha um círculo, né? Aí você vai ficar, meu colega não fez aquilo direitinho, assim, né? Sabe, essas coisas, eu acho que a gente tem que se respeitar mais, né? E mais uma coisa ainda para finalizar, nós precisamos ser mais amigos do que colegas, né? Mais amigos do que colegas, né? A fala respeitosa, o cuidado um com o outro, isso nos ajuda tanto, né? E dessa maneira nós estamos fazendo escola, nós estamos ensinando os outros a respeitar o pastor, a respeitar o ministério, a saber, né? Eu preciso considerar os meus colegas pastores de uma maneira muito respeitosa e carinhosa, né? É isso aí, gente. Ufa. Querido Jabas, nosso reitor, né? A palavra está contigo. Ei, a gente foi escrevendo nos comentários aí, Silvio, eu sei que durante o momento que você está falando não é tão fácil assim de ver. 4 colegas fizeram comentários, e eu vou fazer esses comentários primeiro aqui direto, porque eu acho que são mais rápidos, e depois passar a palavra nessa ordem para o Joel, Ronaldo, o Leandro, o Valdir, o Stanley e o Lucas Grafunda. E durante a reunião, o Lucas Prando já se propôs também a fazer um tema, então a gente fecha o mês de setembro. Uma dica que quem leu os comentários viu aí, dica do Everton, ele pediu para nos comentários a gente evitar de contar as experiências. Isso a gente pode fazer em outro momento. É hora de fazer perguntas a você
e, na medida do possível, você vai respondendo. Então, vamos lá. O Alex Schmockel, eu não sei pronunciar seu nome, Alex. Aproveitando esta questão do Dia das Mães e do Dia dos Pais, prefiro abordar estes temas que tratam da família do que realizar um culto gaúcho, que mais é um culto à tradição, transformando um templo num CTG. Esse é o comentário dele. Quer falar alguma coisa sobre? Eu penso assim, Jabas, em todos os momentos, quando o povo de Deus se reúne, ele nos dá a oportunidade de pregar a palavra dele, né? E quando Deus nos dá essa oportunidade, nós aproveitamos. Essa história do Dia dos Pais, Dia das Mães, eu sempre aproveitei, mas no sentido assim, de pegar o texto do dia, o Evangelho do dia, o texto do Antigo Testamento, eu gosto muito de pregar sobre o Antigo Testamento, e ali, então, pegar o texto. E na hora da aplicação de ler o Evangelho, você pode linkar esse texto com a vida familiar, né, com a vida, o momento em que está vivendo, né. Eu penso também que os cultos gauchescos, que são muito comuns aqui, a minha congregação tem, né, também é mais uma rica oportunidade para pregar a palavra de Deus, né. E nós fizemos aqui não um culto à tradição, mas um culto ao Senhor Deus, foi um culto campeiro, né. Eu acho que eu dessacralizei a cultura gaúcha ao vestir bombacha. Um cara magro igual eu de bombacha é a coisa mais horrível do mundo, né? Mas o povo ficou feliz. Imagina, olha só o caso aqui, a Alex, eu conheço bem, o Alex é um grande amigo, né? Um membro da igreja chegou para mim com uma bombacha na mão e disse, pastor, eu trouxe para você, para o nosso culto, né? Aí imagina, e eu chegando aqui no Rio Grande do Sul, né, que é bem diferente do Espírito Santo, né? Aliás, pessoal, uma experiência fantástica, né? O que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou fazer sim, né? E vamos pregar a palavra de Deus. Eu tenho esse texto aí, né? O culto tá elaborado, posso compartilhar com vocês, a palavra de Deus pura, né? Uma linguagem tradicional deles lá, né? Que eles gostam, até tive que aprender algumas coisas, né? Mas, pessoal, é uma oportunidade, né, que Deus nos proporciona. E eu vejo assim, né, Paulo diz assim, fiz-me de tudo para com todos, né, é claro que o contexto é um pouco diferente, né, mas enfim, é uma oportunidade que eu tenho para pregar, né, vou jogar pérola aos porcos? Não, né, então eu vou pregar a palavra de Deus, vou levar a palavra de Deus para as pessoas, né. Joia. O Edson Tressman fez 2 comentários, eu vou ler eles no seguido. Tem outros comentários que estão aqui, entrando agora, eu vou anotando aqui enquanto o Silvio for respondendo, e vou fazer no mesmo esquema aqui, mas agora é esses aqui, depois que os que se inscreveram falaram. Silvio, sempre que elabora a liturgia, antes de anunciar o hino, há um slide com versículos sobre o qual vão pregar, para que a pessoa saia do culto sabendo o versículo que foi pregado. Este é o primeiro comentário do pastor Edson, e o segundo... Silvio, ao falar sobre entretenimento, qual a sua opinião sobre a banda cantar hinos no altar? Não seria mais viável cantar ao fundo da igreja? Bom, o pastor Edson Tressman, né, que faz esse comentário, né, grande amigo, ele é o mais midiático de todos os pastores da IELB, né, um cara trabalhador demais, né, trabalha muito, né. Pessoal, o que ele fala, primeira coisa, né, ele coloca o texto bíblico ali, é isso que faz as propagandas, fazem as propagandas, elas vão repetindo a informação, para quê? Porque essa informação, ela alcance as pessoas e que as pessoas gravem, né, é uma excelente estratégia, talvez nós devemos fazer isso, né, o outro aspecto que ele coloca ali da banda cantar mais no altar ali, né, pessoal, com todo respeito a todos nós, né, nós nos preocupamos muito pouco com a construção dos nossos templos, né. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos conhecem a Congregação Paz, querida, lá de Vila Velha, né? É um templo imenso, bem grande. Então, aí que quiseram fazer uma reforma interna, mas aí o grupo da reforma interna decidiu chamar uma arquiteta sacra para nos ajudar, né? Aí ela se reuniu conosco, e quando se reuniu, ela disse, o que vocês fazem aqui dentro? Né? E nós falamos, nossas atividades e tal e tal. Aí ela depois disse assim, então vocês querem transformar isso aqui numa igreja, né? Então, assim, para mim foi muito surpreendente a fala dela, né? A gente não tem muito cuidado na construção da igreja, né? E, pessoal, é uma área que eu gosto muito, né? A construção da igreja também fala muito da doutrina e da teologia de uma igreja. É um exemplo bem simples. Em geral, os templos católicos, eles têm o altar, a área do altar, é quase um terço do tamanho da nave, né?
Por que isso? Porque eles têm uma teologia sacramental, né? Por que as igrejas crentes, em geral, não têm altar propriamente dito? Porque para eles a ênfase é na palavra, a ênfase é naquilo que o pregador fala, né? Então, e no espetáculo que acontece ali, né? Quem sabe nossas igrejas não estão preparadas para ter um espaço reservado para os músicos, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, ensinar e construir com os músicos um espaço especial na igreja, né? Eu sempre dizia, o pessoal lá na congregação Passion, um grupo de música, eles cantavam mais de lado, assim, né? Eu dizia, olha, vocês estão aqui pertinho do altar, então é um privilégio muito grande. Eu penso que a gente deve ensinar para que as coisas aconteçam com a maior ordem, com o maior conteúdo possível, né? Obrigado. Aqui tem uma pergunta, o e-mail era quero compartilhar, acho que é do Franco. Então, vou botar em nome dele. Silvio, penso que tuas palavras nos fazem refletir sobre o ser sacerdote, algo que precisamos refletir constantemente, algo que um padre disse numa missa: recebam a minha bênção sacerdotal. Ele só fez esse comentário, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso, senão a gente parte para os que se inscreveram. A teologia católica é absolutamente diferente da nossa, do ponto de vista daquilo que eles compreendem como ministério, né? Então, quando ele fala ali, também quando o padre pega a ceia lá e o pão diz, recebe agora o nosso sacramento, ele está dizendo coisas que estão linkadas à maneira como a Igreja Católica Apostólica Romana entende o sacramento da Eucaristia, ou como nós chamamos de Santa Ceia, né? Mas acho que é importante você, na hora da bênção, dizer para as pessoas, eu disse isso agora, né, no culto que nós tivemos da Gelbe aqui, eu falei assim, pessoal, agora nós vamos receber a bênção com a qual Deus tem abençoado o seu povo ao longo de toda a sua história, né? Essa bênção, ele deu lá a Arão, ele disse assim, abençoa o meu povo dessa maneira, e a igreja cristã achou por bem manter isso ao longo da sua história. Olha que bacana, né? Quando a pessoa chega na igreja, agora não é mais um momento protocolar, ela é lembrada, uau, a igreja de todos os tempos recebe aquilo que eu estou recebendo agora também, né? Então, isso me prende à história da igreja e me faz ver ainda mais o valor e o conteúdo dessas coisas tão especiais. Agora vamos, Joel é o primeiro que se inscreveu aqui para perguntar. Joel, abre o microfone e fala. Olá, bom dia a todos. Um abraço especial para o nosso colega pastor Silvio e o professor Leonídio, que está aí nos assistindo também. Fiz questão de lembrar o professor Leonídio, que o Roni perguntou ali, né, de professores, e aproveitar a oportunidade para apresentar aqui o pastor Silvio como professor convidado para a disciplina de litúrgica no segundo semestre de 2020 no Seminário Concórdia. Ele será o professor da disciplina de litúrgica este ano, no segundo semestre, lá no seminário. Eu não sei se foi anunciado aqui para vocês anteriormente, teve um momentinho que eu saí aqui, mas o colega Silvio, agora em início de agosto, né, Silvio, vai iniciar a disciplina de homilética, de litúrgica, né? Então, litúrgica. E também nós estamos fazendo uma reformulação lá no currículo do seminário, e o ano que vem serão 2 semestres de litúrgica. A gente percebeu que tem um semestre só, e um semestre é muito pouco para passar tudo que é necessário da liturgia, da história da liturgia. Então, a partir do ano que vem, serão 2 semestres de litúrgica, com a mudança que estamos fazendo no currículo do seminário, uma readequação, uma readaptação do currículo. Então, parabéns ao colega Silvio, que será o nosso professor convidado no segundo semestre, lá no Seminário Concórdia. O Silvio falou algumas coisas aqui, ele falou sobre o conceito de liturgia, é aquilo que Jesus faz, tá? Não é o que nós fazemos, é o que Jesus faz. E ele falou, teve um momento ali que ele falou que a gente tem que ter bastante cuidado e equilíbrio para a gente não jogar fora a bacia ou a criança, especialmente o pai, que é mais descuidado, né? E assim, pastor Silvio, eu tenho observado, eu já até conversei com você sobre isso, né? Nós temos no nosso seminário 2 extremos. E o aluno, ele leva lá para o seminário aquilo que ele aprendeu na sua congregação. Notem que para ser aluno do seminário, ele tem que ser membro de uma congregação por pelo menos 3 anos. Tá? E muitas vezes ele replica aquilo que ele viu do seu pastor lá
na sua congregação. Então, a gente tem que ser muito criterioso, muito cauteloso quando a gente envia aluno para o seminário também, para prepará-lo para o nosso seminário. E há uma crítica muito grande ali com os high churches, né, aqueles extremamente litúrgicos, dentro do nosso seminário. E a gente foi acompanhar um pouquinho, o professor Leonídio está lá dentro do seminário, ele pode até depois, se quiser, falar sobre isso também. Nós temos um grupo de alunos que eles saíram lá das suas congregações, onde o pastor foi para outro extremo, ele abandonou completamente a liturgia. E agora ele chega ali no seminário, ele conhece a liturgia, ele estuda, e ele teve a oportunidade de fazer intercâmbio, e aquele que fez intercâmbio trouxe e compartilhou com ele vê a riqueza da liturgia, e ele vai para o extremo de tirar Jesus, não de tirar Jesus da liturgia, mas de colocar a liturgia no lugar de Jesus. Uhum. E o outro extremo então, nós temos um grupo de pessoas que está colocando a liturgia no lugar de Jesus e da sua obra salvadora, do Evangelho. O outro extremo são colegas pastores e muitas vezes colegas do seminário também, que tiram Jesus da liturgia, né? Então, a liturgia não apresenta Jesus, não apresenta o Evangelho. Então, temos esses dois extremos, tanto nas nossas congregações, quanto em alunos do seminário, né? O Roni até colocou ali, né, nem a Reit, nem a Lau. E o pastor Silvio tem essa missão aí de, sendo professor de litúrgica convidado, procurar o equilíbrio disso, né? Esse equilíbrio ele apresentou para nós aqui hoje no conteúdo aqui, que a gente precisa reconhecer a nossa história litúrgica, a nossa tradição, a nossa teologia dentro da liturgia, ver Jesus na liturgia, apresentar o Evangelho na liturgia. Então a gente não pode colocar a liturgia no lugar de Jesus e nem tirar a liturgia, nem tirar Jesus da liturgia. E é o que está acontecendo em muitos casos nas nossas congregações, e o seminário replica porque os alunos saem da congregação. Eles não chegam lá assim do nada, fazem quantos anos que eles são membros das congregações. Então é um desafio bastante grande que o pastor Silvio tem aí, né, de procurar o equilíbrio nesse sentido aí, para que a gente possa melhorar a nossa formação teológica. Então, parabéns, pastor Silvio, pela explanação aqui hoje, parabéns por aceitar aí o convite do DE para ser o professor convidado de litúrgica lá no nosso seminário. Obrigado, pastor Joel. Eu fico muito feliz por esse privilégio. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu penso que nós, pastores, tudo aquilo que a gente faz é visto pelas pessoas e é percebido, e a gente ensina, entre aspas, a nossa vida, ela é uma rubrica para as pessoas, né? Para os membros da igreja, né? E a gente precisa, assim, ter bastante cuidado, bastante humildade, né? Nenhum de nós vai descobrir uma fórmula absolutamente mágica para nada, né? Nós vamos servir a Deus, né? E eu disse, eu acho que no momento aí, né, que o extremismo, o fanatismo, por qualquer lado, ou right ou low, né? O extremismo e a inteligência nunca moram na mesma casa, né? Então, isso a gente precisa ter sempre diante de nós, né? Se eu sou absolutamente extremo, né, em determinado, eu sou exageradamente litúrgico, né? Aí o pastor Joel disse, eu corro risco de estar colocando Cristo no lugar da liturgia, a liturgia no lugar de Cristo, né? E, na verdade, não é assim. E o contrário é verdade. Quando eu vou despir a igreja da sua liturgia, eu a descaracterizo, a desfiguro, e aí eu passo a desservir o Evangelho, né? Então, o equilíbrio, o bom senso, ele é sempre importante, né? Para tudo aquilo que a gente faz na vida. O ministério, ele exige, por isso que eu fiz questão de ler os textos, né? Ali, muitos daqueles termos ali, eles sempre me cheiram ao equilíbrio, à ponderação, à tranquilidade, a responsabilidade no que faz, né? Tipo, vou pegar uma coisa lá e trazer e jogar aqui. Opa, vamos dar uma olhada primeiro, né? Vamos estudar isso primeiro, né? Enfim, é isso. Tá? Muito obrigado, pastor Joel. Muito importante essa sua afirmação, Silvio. A liturgia é um instrumento que serve a Jesus e o Evangelho. Uhum. Então, a gente ter isso em mente na preparação da liturgia e na preparação da mensagem, para a gente saber o que vai entregar no domingo para os nossos congregados, né? Muito bom, obrigado.
Ronaldo? Bom dia a todos, bom dia meu vizinho e colega e amigo pastor Silvio. Fazer continência aqui para o meu conselheiro. E o pastor Joel me deixou preocupado agora, comecei a deixar a minha barba de molho. Pastor Silvio dando aula no seminário, eu quero convencê-lo a ser o próximo conselheiro do DIGRA, vou começar a ficar mais atento a isso. Pastor Silvio, partindo direto ao ponto, no começo mencionaste a questão da liturgia e o seu vínculo com a igreja desde o Antigo Testamento. Uhum. Num contexto que já foi citado há pouco, todo esse movimento High Church ou ultraliturgismo que temos na igreja, qual é a referência quando se cita isso? Forma ou conteúdo? Ou ambos estão intrinsecamente relacionados? Quando se menciona que a liturgia acompanha a vida da igreja desde o Antigo Testamento, a que se está referindo com essa expressão? Nós conseguimos ver a liturgia no formato como nós temos hoje, de alguma forma presente no Antigo Testamento? Obrigado, pastor Ronaldo. Que pergunta legal, hein? Essa pergunta nos oportuniza a dizer assim, ó, esse formato com as notas musicais que a gente tem aqui, né, ele não é fruto de pessoas que se assentaram no escritório e falaram, agora sim, veio aqui uma liturgia por inspiração e vamos colocá-la aqui no papel, né? Isso a igreja cristã foi celebrando ao longo da sua história. Eu cantei o santo, né, aqui, né, na Sanctus da liturgia da Santa Ceia, ele remonta a Isaías capítulo 6, né? Como é que isso foi cantado lá, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que naquele momento, vamos dizer assim, magno, que Isaías pôde contemplar ali o trono de Deus, né, e tal, e ele ficou tão impressionado, e ele ouviu, então, ali aquele momento, os santos que nós temos aqui. E aí ele está na nossa liturgia de forma muito, muito bonita, né? Parte da nossa invocação, a confissão e a absolvição estão linkados com, e o ofertório estão linkados com Davi, o momento da vida de Davi, né? E aquele texto lá de 1 João, quer dizer, são coisas que a igreja vem celebrando ao longo da sua história e que elas foram sendo, assim, sendo colocadas, sendo matriciadas naquilo que nós temos hoje como a nossa ordem de culto. Né? Como é que começa? Bom, começa no batismo, então a invocação ao Deus Triuno. Como é que termina? Termina na bênção que eu recebi como povo de Deus. E aí, e ao longo de toda essa história do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, essa maneira de adorar a Deus, ela foi sendo incorporada, foi sendo estudada. É claro que na história, vocês conhecem muito bem, muitas vezes desviada para afastar de Cristo e do Evangelho, como na época da Reforma, né? Lutero faz toda aquela reforma na missa alemã, quer dizer, para que ela pudesse manter aquilo que é a essência da ação de Deus na vida do seu povo ao longo de todo o tempo, que é a graça dele que se revela a nós no Evangelho. Né? Eu não posso dizer, essa forma, esse formato que eu tenho aqui no livro de liturgia, ele vem lá do Moisés, lá no Monte Sinai, né? Ele é a história do povo de Deus que adora o povo de Deus, adora a Deus ao longo de todo o tempo, né? Muito bem. Depois do Ronaldo, nós temos o Leandro Hibner. Olá, me ouvem? Não sei se está funcionando bem meu microfone. Então, eu tenho aqui que chegou para dar um bom dia para vocês. Eu não entendi, Jarbas, o que você disse. É que se você deixar o microfone mais longe, tira esse barulho de sopro. Ah, beleza, tá bom. Aí, tá então, um abraço para todos aí, muitos rostos conhecidos, alguns que eu conhecia só de nome. Um abração para todo mundo. Eu tenho duas perguntinhas, que eu queria que o meu amigo Silvio aí comentasse. Uma é sobre o equilíbrio no culto em si, entre a alegria e a sobriedade. Né? Eu estive 5 anos lá no seminário de Buenos Aires e um professor lá que era da área de litúrgica, para mim ele enfatizava muito, como é que eu vou dizer assim, a sobriedade do culto.
e às vezes ele dirigia o culto na capela do seminário, e eu notava uma ênfase muito assim, o culto, para mim, pelo menos, era quase uma coisa deprimente, assim, né? Quer dizer, eu acho que o culto tem que ser sóbrio, né? O culto tem que ser sóbrio, mas eu gostei muito do que o Silvio falou. Eu acho que esse aspecto de que ali você é perdoado, você tem que sair dali aliviado, você tem que sair dali, enfim, melhor do que você entrou, e não por causa de sentimentalismo, mas porque você recebeu a palavra, o perdão, etc., né? Obviamente, a gente não deve ir para o outro lado, né, desse emocionalismo, né, mas eu vi, assim, na época, na hora da confissão de pecados, principalmente uma coisa muito pesada, muito, né? Então, assim, que ele comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre alegria e sobriedade no culto. E já enganchando com isso, né, quando o Silvio cantou algumas partes da liturgia, eu concordo plenamente com isso. Se a gente cantar a liturgia bem cantada, e os hinos também, conforme a letra, né, em Jesus Amigo Temos, eu não posso cantar em ritmo de velório, né? Então, isso já muda o aspecto do culto, né? E só para uma outra coisa que eu queria que o Silvio também comentasse, né? Também a liturgia é antiga, do antigo, né? Como ele falou, vem do Antigo Testamento e tal, e nós temos melodias diferentes. Por exemplo, na Argentina, a liturgia é a mesma daqui, mas a melodia é um pouquinho diferente, né? E o pastor Vrassi pai, né, que era lá de Rondon, acho que ele fez uma liturgia alternativa, e outros colegas também, não alternativa à liturgia, mas a melodia, né? Para terminar, qual é o meu ponto? Alegria, sobriedade e a contextualização da liturgia. Porque um argumento que a gente ouve muito assim, a liturgia é uma coisa que não atinge o homem de hoje, né? Por outro lado, é uma coisa que mostra que a igreja é algo diferente do mundo, né? Enfim, Silvio, a batata está com você. Obrigado, Leandro, grande amigo, né, um cara extremamente capaz, nos deu aí o privilégio de receber das mãos aí da tradução dele, até aqui nos firmamos, né? Obrigado, Leandro. Pessoal, o equilíbrio é fundamental, né? Minha esposa chegou aqui há pouco, né? Nós, de férias uma vez, passamos por uma igreja nossa, né? Eu sempre fiz o meu roteiro de férias pensando em ir nos cultos, que eu pudesse participar, né? Ouvir a palavra, enfim. E a gente foi numa igreja, era dia de Pentecostes, né? Que estranhamente não se cantou nenhum hino de Pentecostes, né? Nada da liturgia relativa ao Pentecostes naquele dia. Algumas partes da liturgia, assim, extremamente arrastadas, né? Enfim, estamos de férias, passamos por ali, assistimos o culto, ouvimos a palavra, enfim, não é menos palavra de Deus ou mais palavra de Deus, por ser um canto arrastado, ou mal cantado, ou bem cantado, enfim, né? Mas aí, na saída, a Patrícia e eu, nós conversamos, se a gente fosse visitante, a gente não ia voltar aqui, né? Que era um culto tremendamente triste, assim, né? Triste. Acho que esse feeling a gente tem que ter, essa sensibilidade. Por isso, na oração que eu fiz, depois eu vou compartilhar com vocês, está no texto, né? A nossa sensibilidade, né? Eu sou pastor aqui de uma congregação muito tradicional, a congregação Castelo Forte de Canoas, ela é fundada em 1905, né? E eu canto os hinos muito rápidos, a liturgia, assim, né? Bem rápido, e eu tive que dar uma desacelerada aqui, né? Porque senão eu ia deixar o povo para trás, né? Então, assim, sabe, a tua sensibilidade, quando chega num lugar, né? Dá uma olhada na liturgia, né? Aqui nós temos um organista, a gente está se propondo a gravar algumas coisas da liturgia, compartilhar. Ele fez até recentemente uma melodia bonita para se cantar o credo apostólico. A gente não tem o credo apostólico cantado na ordem 2, por exemplo, né? Mas seria uma alternativa bonita, toda a letra do credo, né? Conforme está ali. Mas, assim, a gente tem que ensaiar isso, né? Eu canto de cor a liturgia desde pequeno, então, assim, só que quando eu vou celebrar o culto de novo, eu passo o olho em cima, eu olho, eu revejo, né? Para poder cantar direito isso, poder conduzir direito isso, né? Faço um aquecimento de voz ali antes, na maioria das vezes, né? Sabe, poder estar preparado para isso. Me chama a atenção, eu tive uma vez na Sinagoga Israelita Paulista, em São Paulo, e uma cerimônia deles toda em hebraico, lá tinha um cara cantando a liturgia, né? Sensacional, assim, uma voz assim fabulosa, né? Uma melodia tão bonita, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Embora entendesse muito pouca coisa que ele estava cantando, né? É tudo em hebraico. Mas, assim, sabe, essa sensibilidade, né, pastor Leandro, a gente precisa ter, né? De não fazer coisa muito arrastada, né?
Na quaresma, cara, os hinos da quaresma são todos em acordes menores, né? Ó, pobre homem, tem vários hinos ali, né? Pendurado no madeiro, Jesus, tá? Então é um hino para ser cantado mais solene, mais lento, né? Vou cantar hoje, né? Eu vou pregar sobre Isaías 53 aqui no nosso culto, né? Jesus amado, dize o que fizeste. Então agora, depois nós vamos cantar o Ninguém nos amou, né? Ninguém nos amou como Filho de Deus. Pampariran, tarara, tarariran, pampararari, lalararira. Olha que coisa linda. São hinos diferentes. Então você tem que ter a sensibilidade de não fazer da cerimônia um momento desconectado com aquilo que a própria cerimônia te propõe, né? Muito bem. Valdir Hoffmann, no próximo. Olá, bom dia a todos, bom dia, Silvio. É um prazer você falar, certo? Eu teria várias questões para colocar aqui, mas devido ao nosso tempo, eu vou apenas eu vou resumir numa questão. Bom, uma vez que a gente está sabendo que você vai ser professor de homilética no seminário, litúrgica, a sua opinião, especialmente a respeito da nossa liturgia tradicional em relação às novas liturgias. Por quê? Porque desde a década de 80, 90, especialmente a partir de 90, as nossas liturgias tomaram outro foco totalmente diferente. Hoje você tem zilhões de liturgias diferentes dentro da Igreja Luterana, mesmo que respeitando o esqueleto litúrgico, mas a nossa liturgia se perdeu. A liturgia se perdeu dentro da Igreja Luterana, mesmo que alguns colegas façam um culto tradicional, uma vez por mês, etc., mas ela se perdeu. Então, qual é o foco que você vai dar, né, já que você foi convidado? E uma outra coisa que me chama a atenção é que o que é que as pessoas vão levar para casa? É a questão da liturgia, a riqueza da liturgia, esse é o conteúdo que as pessoas vão levar para a vida, ou a mensagem do culto bem preparado? Porque às vezes os colegas talvez possam passar horas e horas preparando uma boa liturgia, com todas as figuras necessárias para colocar no painel ali, no PowerPoint, e talvez esquece do mais importante, que é o anúncio da palavra de Deus, de lei, de evangelho, que é anunciado através da mensagem de culto. Valeu, Talvez, Silvio, sim. Silvio, desculpa interromper, talvez enquanto o Silvio pensa a resposta, nós temos aqui a presença do nosso presidente, ele vai dar um oi para todos vocês aí, pode ser? Desculpa interromper. Pode falar, pastor. Bom dia, pastores, tudo bom? Bom dia, Geraldo. Bom dia. É bom ver vocês aí refletindo, e a reflexão de vocês está tão profunda que o pastor Joel até não aceitou o convite para tomar um cafezinho conosco agora aqui, no intervalo do centro administrativo. Isso é sinal, pastor Silvio, que a tua aula está mais doce e mais gostosa do que o nosso cafezinho diário. Parabéns por essa iniciativa, eu acho que o pastor Jarbas está liderando, né, esse trabalho. A gente fica muito feliz quando vê os pastores se capacitando, se preparando para cada vez melhor proclamar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, continuem firmes aí. Deus abençoe o pastor Silvio na condução desse debate e desejamos que o Espírito Santo ilumine todos vocês, continue abençoando cada um de vocês, e cada um seja um canal de bênção para muitas e muitas pessoas, tá bom? Um abração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Desculpe interromper a sua pergunta aí. Obrigado, Silvio. Valeu, obrigado. Um abraço aí, pastor Geraldo. Aliás, pessoal, rapidinho, vamos orar sempre pelos nossos pastores aí da diretoria nacional. Eu sempre digo para eles, né, principalmente o pastor Martim, que é um paizão para todos nós, eu procuro fazer 3 coisas. Primeiro, orar por eles. Depois, não dar trabalho. E depois tentar ajudar naquilo que sou solicitado. Aí o Martim disse assim para mim, se todo mundo fizer isso, a gente vai ter mais tranquilidade, né? Então, vamos orar por eles, né? O trabalho deles não é fácil, né? Vamos procurar cada um fazer aquilo que é chamado para fazer, com responsabilidade, com fidelidade, e vamos ajudar naquilo que eles nos solicitam, né? Que eles sempre saibam que tem
joelhos dobrados em oração, e quem tem braços e pernas aí, vidas dispostas a servir a Deus nessa igreja, que eu não tenho dúvida de dizer que é a igreja mais sensacional, né, que Deus deixou aqui na Terra, né? Ok? Obrigado, pastor Geraldo, um abraço para você, Obrigado. sua família, obrigado, tá? Contem sempre com as nossas orações também e apoio, tá bom? Legal. Voltando à pergunta lá do pastor Valdir, meu grande amigo, eu quero começar de trás para frente, Valdir, se você me permite, né? Você fala assim, pô, o que as pessoas vão levar, né? Na verdade, assim, Valdir, a liturgia e a mensagem, elas são a mesma coisa. Elas não podem ser coisa dissociada. Eu não posso ter uma picanha servida em cima de dentro de uma lata de lixo, quer dizer, desculpa a expressão, né? Mas quer dizer, toda a liturgia e todo o culto e a mensagem também, eles precisam ser um todo bem elaborado. Por isso que várias vezes eu me referi à mensagem aqui, né? Muitos de vocês estão ali no grupo de pastores, um tempo atrás eu sempre mandava minhas mensagens elaboradas. Eu gosto de sentar, de traduzir o texto, de analisar isso. Eu gosto de passar tempo fazendo isso aí, né? Gosto de escrever a liturgia, escrevo até hoje as orações todas, a coleta sempre já está escrita, né? Mas a oração geral, aliás, eu acho a coleta sempre pequenininha, aí eu dou uma encorpada nela, né? Agora, em relação à sua outra pergunta, Valdir, sendo muito sincero, assim, né, eu não quero acusar ninguém, né, mas vamos falar assim de nós, no nosso plural majestático de pastores aqui, né, vamos falar assim, né, infelizmente, muitas vezes, a nossa liturgia tem sido um copia e cola, né, a gente vê algo engraçadinho, algo interessante, a gente, vai lá, alguém compartilhou, a gente copia, cola aquilo na nossa, está fazendo, e está tocando ficha, né, sem sequer dar uma lida, sem sequer até dar uma olhada em erros de digitação, sem sequer, né? Esses dias eu vi uma liturgia dessas que circularam por aí, que a pessoa compôs um credo diferente. Não era nenhum dos credos ecumênicos, né? Também não era nenhum dos hinos que substituem o credo, está no inário, nas partes dos cantos litúrgicos, né? Então, assim, Valdir, o que nos falta é, de fato, nos assentarmos para o culto, para elaborar o culto, para elaborar a liturgia, para elaborar a mensagem. Isso, e eu coloco isso no trabalho como o trabalho prioritário da minha semana, né? Eu preciso começar a semana sabendo lá, né? Eu vou pregar sobre o quê, né? Os meus cultos são quais? Tipo, hoje, quinta-noite e domingo, né? Então, eu preciso ter isso claro diante de mim, né? E aí, na verdade, até com mais antecedência ainda, né? Porque para você, às vezes, não falar a mesma coisa repetidamente, né? Quem tem pregado sobre Atos, por exemplo, Atos 2, né? Se não souber que esse texto ele vem um dia, daqui a pouco vem de novo, né? A pessoa vai gastar toda a pólvora num dia. Então, a visão antecipada do culto, a visão antecipada da liturgia, a não repetição aleatória de hinos, né? Qualquer coisa eu sento lá um hino qualquer, né? Não, peraí, tem critérios para isso, né? Poxa, eu vou celebrar domingo o Santíssima Trindade, nós vamos celebrar o Inário, me oferece ali um calhamaço de hinos de Santíssima Trindade, vamos começar por ali, né? Celebramos semana passada o Pentecostes, sabe, tem tantos hinos de Pentecostes, tem uma música boa fora do Arraial Luterano, sou Pentecostes, posso colocar aqui, dá uma olhada nela, se a teologia estiver maravilhosa, se a letra estiver bacana, se a melodia, o arranjo dela forem aplicáveis à congregação, tá ótimo, né? Mas, enfim, que a gente possa ter essa tranquilidade, assim, de sentar e elaborar o culto para que as pessoas, na mensagem e liturgia, levem o conteúdo para casa, né? Silvio, a gente tem mais uma pergunta ainda, só que você falou uma coisa aí que a gente não falou, mas acabou tocando no assunto, é algo que a gente na comissão de culto falava muito. Muitas das músicas que a gente importa para dentro da igreja hoje, elas são músicas feitas para um grupo ou para uma pessoa, e que carecem muito de ser ensaiadas. Elas não são como os hinos do nosso cenário, que você cantou uma vez a primeira estrofe, ou ouviu essa primeira estrofe, você já segue cantando as demais. Então, muitas pessoas falam assim, mas a minha igreja não canta. A minha igreja não canta mais. Só que, na verdade, a pessoa desanimou de cantar porque ela não consegue cantar nesse grupo, que a música não favorece. Era só um comentário. Enquanto você responde, só para o Stanley se preparar, ele é o próximo. Deixa eu dizer uma coisa a esse respeito, pastor Jarbas. Eu conheço muito pouco a área da música, não é
a minha habilidade, eu sou pastor, né? Mas posso dizer com muita tranquilidade que a maioria das músicas que são cantadas fora do nosso arraial são mais difíceis que a maioria dos nossos hinos. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade. A maioria das músicas aí fora, né? Elas são mais difíceis que a maioria dos nossos hinos. Então, se você ensina, se você passa para a congregação, se você canta com mais dinamismo e tal, pede seu organista para treinar, passa os hinos com mais tempo para ele poder treinar melhor, para os meninos da música lá treinarem mais, né? Então, assim, você vai conseguir levar a palavra de Deus para as pessoas com o ânimo e a vontade, a força que esses hinos trazem, né? As suas melodias tão bonitas. Stanley. Bom dia a todos, bom dia, pastor Silvio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E muito obrigado, pastor, pela excelente explanação que o senhor nos trouxe. Eu queria direcionar a minha pergunta mais sobre o uso melódico na liturgia e nos hinos, que eu vejo que a melodia ela tem um papel muito importante no nosso culto. Isso a gente pode ver de duas formas, né? Por exemplo, ela pode desenhar e expressar os nossos sentimentos, né? Antes da leitura do Evangelho, né? A gente canta, né? Glórias a ti, Senhor. A gente se prepara para ouvir o Evangelho que vem de Deus. E logo após a gente dá a nossa resposta. Glórias a ti, ó Cristo. A melodia, ela desenha o que a gente está falando, cantando. Mas também ela afeta muito as nossas emoções. Por exemplo, após ouvir um sermão que me trouxe o doce evangelho, eu comecei a chorar assim que a congregação começou a cantar o ofertório. Eu queria saber de ti o que tu acha do impacto que as melodias trazem às pessoas durante o culto, né? É viável ou não utilizar as emoções que essas melodias trazem, né? Podemos usar os hinos e a liturgia cantada como um sermão sonoro? Stanley, prazer te ouvir, saber que você está aí aumenta a minha responsabilidade. Stanley é um exímio organista, né? Eu chamo carinhosamente de santidade, é um cara sensacional. Você disse bem, Stanley, você lembrou aquele momento ali antes da leitura do Evangelho, né? Glórias a ti, Senhor, né? Fala do Cristo que veio até nós, glórias a ti, ó Cristo. Fala do Cristo que ascendeu aos céus, né? Que nos comunica a sua graça. Quer dizer, a música, ela tem essa condição, né? De comunicar, né? Até dizer antes assim, o diabo sabe disso e usa muito bem, né? Para os seus fins, né? Fiz um trabalho um tempo atrás, muito exaustivo, né, para dar uma olhada nesse conceito subliminar que a música tem no mundo secular, né, e é usado para diversas coisas. Por exemplo, o uso do contrabaixo numa música, ele pode alterar as ondas alfa do cérebro de maneira a promover a desinibição. Por isso a música funk tem o batidão tum, 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 né? Então, isso é feito para essa razão. A nossa música, a música cristã, ela não é feita para vamos dizer assim, para mexer para induzir qualquer coisa, ela é feita para comunicar, né? Mas ela acaba tocando as pessoas, né? Eu me emociono muito quando eu ouço o hino Tal Como Estou, né? Aquele é um hino que fala tanto de mim, que fala tanto de Deus, aquele é um hino que diz diante de Deus o pior de mim. Mas diz para mim o melhor de Deus, né? Diz o pior de mim porque Deus me aceita, né? E diz o pior de mim porque eu sou pecador, e diz o melhor de Deus porque Ele me aceita. Então, muitas vezes me correram lágrimas, né? Quando eu canto a liturgia da ceia, olha, me arrepia todo, né? Então, quer dizer, a música, os hinos e a liturgia, eles também fazem isso conosco, nos tocam, nos envolvem, né? Mas isso acontece a partir do momento que você está ligado ao conteúdo, à palavra que é pregada, à palavra que é proclamada. Então não é um emocionalismo fútil, né, por efeito de sinestesia, que vai depois te levar para casa sem levar nada no bolso, ou seja, sem levar conteúdo nenhum para você, mas que vai de fato enriquecer você como um todo. Aí você volta para casa assoviando e cantando aquelas melodias lindas, que elas te tocaram tanto, porque a graça de Deus estava ali, vamos dizer assim, naquele pacote, né? Tem uma frase minha que eu cunhei, eu quero traduzir para o latim, né? Que a música é o melhor envelope dentro do qual você pode colocar o evangelho. E é mesmo, né? Como pastor, pregador, eu fui convidado poucas vezes a pregar em ambiente fora da igreja, mas como músico, cantor, regente de coral, já fui em tudo que é canto,
né? Quer dizer, a música abre portas, abre fronteiras e comunica a palavra de Deus, né? E nós devemos usar isso como igreja, sabe? Nós devemos ensaiar, produzir, sabe? Fazer bacana para entregar o evangelho dentro desse envelope maravilhoso que é a música, né? Ok, Stanley? Obrigado por me permitir falar sobre esse assunto. Nós vamos caminhando para o encerramento, tem mais uns comentários e perguntas, eu vou enviar para o Silvio depois, e aí naquele grupo que foi criado só para mandar as informações, se o Silvio achar por bem, pode responder ali, que ele está como um dos administradores nesta semana, justamente para poder interagir com a gente. Se vocês tentarem falar com ele direto, ele não vai direto para ele a pergunta, justamente para a gente se concentrar naquele grupo, no assunto aqui, porque no meio dos outros grupos o assunto se perde. Então, eu quero só agradecer ao Silvio pela disposição. A gente está agora com reuniões fechadas até o final de setembro, e para mim é muito bom poder estar aqui com vocês e a gente estudar junto. Eu gosto muito de estudar junto. E se a gente passar muito das 2 horas, como alguns colegas já precisaram estar aí, a gente acaba não conseguindo ficar o tempo todo. Depois que o material estiver gravado, o Danilo gravou, eu vou postar isso em algum lugar e passo para vocês poderem ver também. Beleza, gente? Eu vou deixar o Silvio se despedir e com a despedida dele a gente encerra essa reunião. Gente querida, eu queria convidar vocês a orar. Vamos lá? Querido Salvador Jesus Cristo, Supremo Bom Pastor da Igreja, sabes que somos pessoas impuras, de lábios impuros, e moramos no meio de um povo de impuros lábios. No entanto, pela tua graça, tu nos capacitas a comunicar a tua palavra, e pelo teu perdão, tu nos fazes a entregar aquilo que nós mais saboreamos, que é a tua bondade perdoadora, que são as tuas misericórdias que se renovam para nós em cada novo dia. É o teu amor em nosso coração e a tua ação através do Evangelho, que faz com que nós possamos ser erguidos por ti, qualificados pelo teu Espírito, para entregar a boa mensagem da salvação para aqueles aos quais nos confiaste. Lembra-nos sempre da sublimidade do nosso ofício e que nós possamos, nele, nos vermos como servos teus, nos vermos como despenseiros dos teus mistérios, a tua multiforme graça, a fim de que possamos conduzir ovelhas tuas compradas ao custo inestimável do sangue de Jesus e que possamos prepará-las para a vida eterna lá nos céus. Abençoa cada um dos colegas, amigos, pastores aqui, abençoa as suas famílias, seu trabalho, abençoa os desafios nesses tempos de pandemia, que tu possas ajudá-los, enriquecê-los, fortalecê-los, equipá-los, dar-lhes sabedoria para aproveitar bem as oportunidades nesses momentos tão especiais. Portanto, fica com cada um de nós, nossas famílias, toda a nossa igreja, nosso seminário, a Hora Luterana, a UBRA, a Editora Concórdia, a Sociedade Bíblica do Brasil, todas as ações que a igreja faz nesses tempos difíceis para proclamar a tua palavra. Guarda-nos, pois, e conduze-nos na tua graça e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero conferir sobre vocês a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês agora e sempre. Amém. Obrigado, gente querida. Um abraço a vocês. Valeu, até a próxima. Eu vou, no blog já está toda a informação para a próxima reunião. A inscrição e todas as informações estão lá. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, Silvio. Valeu, abração. Um abraço aí, Silvio. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Um bom dia e semana e final de semana para vocês aí. Um baita abraço do tamanho do Rio Grande. Eita! Tchau, pessoal. E pegando um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço, Silvio. Crie em mim, ó Deus.